Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37 está escrito: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Pela última vez o Deus de promessa, e a igreja canta e vai tomando o seu lugar. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Qual é o tema deste mês? Qual é o tema desse mês? Glória a Deus. Vamos ver se vocês estão lembrados mesmo. Qual foi o tema de agosto dos adolescentes? Filhos da promessa. E de setembro dos jovens? Herdeiros da promessa. E este mês é o círculo de oração. Qual é o tema? E os obreiros, já tem tema? Qual é o mês de novembro? Qual é o tema de novembro dos obreiros? Filhos da promessa. Firmes na promessa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem herdeiro da promessa aqui hoje? Tem filhos da promessa aqui hoje? Tem gente vivendo a promessa aqui hoje? E quantos querem continuar firmes na promessa? Dê glória ao nome de Jesus. É o tema da Assembleia de Deus no ano 2021. A promessa. E o texto é Atos 2:39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Eu quero começar ministrando e afirmando que o Deus da Bíblia é um Deus de alianças e um Deus de promessa. Vocês não entenderam? Eu disse que o Deus da Bíblia é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Aleluia! As promessas de Deus por toda a Bíblia Sagrada se misturam com as alianças, com os pactos e com as dispensações, aleluia, de Deus em toda a história. Por isso, o Deus da Bíblia é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Glória a Deus. A propósito, desde que eu lhe afirme, a Bíblia começa com promessa e termina com promessa. E se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai estar caminhando sobre promessa, sendo inspirado com as promessas, renovando sua fé com as promessas, porque a Bíblia é uma promessa como um todo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 3 é um capítulo muito triste. É um capítulo marcante, é um capítulo que macula a história da civilização, mas é nesse capítulo que Deus faz a primeira promessa da Bíblia. Gênesis 3 é a queda do homem, quando o homem peca, quando o homem é expulso do Éden, mas é nesse capítulo que Deus
faz a primeira promessa da Bíblia dizendo: da semente da mulher eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Oh, glória a Deus! A Bíblia começa com promessa e termina com promessa. A Bíblia começa em Gênesis com promessa e termina no Apocalipse com promessa. Se você ler o último capítulo da Bíblia, capítulo 22 do Apocalipse, você vai mergulhar na maior ou na bendita promessa, chamada a bendita esperança, a esperança das esperanças, a promessa de que o noivo vai voltar. Glória a Deus! Então, o Deus da Bíblia é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e a Bíblia começa com promessa e termina com promessa. A Bíblia é a promessa de Deus viva, plena, atuante para a vida da igreja e de todos aqueles que nele creem. Aleluia! O doutor Champlin, PhD de filosofia e teologia, que escreveu uma coleção de comentários da Bíblia, ele olha todas as promessas da Bíblia e ele sistematiza essas promessas, ou as suas principais promessas, em 4 classes. Ele diz: a primeira classe são as promessas relacionadas ao Messias, ao Cristo. A segunda classe são as promessas relacionadas com a igreja. A terceira classe são as promessas relacionadas com Israel. E a quarta classe são as promessas relacionadas com os gentios. Se você já leu a Bíblia toda, ou tem um conhecimento panorâmico da Bíblia, você vai entender que falando do Cristo, que falando da igreja, que falando de Israel e que falando dos gentios, ninguém está fora da promessa, ninguém vai ficar para trás das promessas do Senhor. As promessas é para todos. Glória a Deus. Por isso o apóstolo Pedro disse: a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Agora deixa eu lhe afirmar uma coisa: Deus, o Deus Pai, é o garantidor da promessa. Toda promessa na Bíblia nasceu no coração de Deus, na mente de Deus. Como por exemplo, a primeira promessa que eu citei de Gênesis 3,15. Paulo vai dizer nas suas epístolas que esta promessa, a promessa do Messias, a promessa do Salvador, a promessa do Cordeiro que vem tirar o pecado do mundo, ela nasceu na mente de Deus, na sua presciência. Antes que houvesse qualquer coisa criada, Deus criou o plano da salvação. Então Deus é o garantidor de todas as promessas. Se você ler o capítulo 6 do livro de Hebreus, você vai ficar surpreso que o texto fala das promessas e mostra que Deus é quem as garante. Glória a Deus. Mas sabe o que diz lá? Glória a Deus, que Deus foi quem fez a promessa, ou é quem faz a promessa. E quando Ele faz a promessa, Ele quer garantir a promessa, Ele quer assegurar a promessa, Ele quer dar validade à promessa. Ele não quer que ninguém tenha dúvida ou fique preocupado em relação ao cumprimento da promessa. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus olha, não vê por quem usar para validar, para convalidar, para referendar a promessa. E a Bíblia diz que Ele jura por si mesmo. Aleluia. E o texto diz que as promessas foram embasadas sobre um princípio: Deus não pode mentir. Números 22 está escrito que Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria?
prometeria e não cumpriria, Deus é o garantidor da promessa. Ele jurou por sua própria pessoa, porque quando a gente faz uma promessa, a gente quer empenhar, a gente quer dar um valor, um calção, um penhor. E geralmente a gente empenha aquilo que é maior do que aquilo que se está prometendo. E Deus faz a promessa, aleluia, e como garantia da sua promessa, Ele empenha a sua própria pessoa, a sua própria palavra, o seu próprio poder, e Ele jura por si mesmo. Quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de dar glória a Deus, porque eu me lembro, eu começo a pensar que a minha vida está debaixo de promessa, então a minha vida vai ser vitoriosa, porque o Deus da promessa é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho outro texto, tão forte como esse, para continuar lhe falando dessas promessas. 2 Coríntios, capítulo 1, olha o que está dito no versículo 20, aleluia, está escrito, porque todas, olha o termo, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem dele o sim e o amém, para a glória de Deus por nós. Eu vou repetir para você encher o pulmão de ar e dar glória a Deus bem alto. Glória a Deus, porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a sua glória, para a glória de Deus por nós ou por nós. Sabe o que esse texto está me ensinando, meu irmão? Hebreus 6, 13 a 18 mostra que Deus é o garantidor da promessa. É quem faz, é quem garante, é quem jura por si mesmo. Mas esse texto de 2 Coríntios 2, 32, ligado com Romanos 2, 32, ou 1 Coríntios 1, 20, Romanos 8, 32 e Apocalipse 3, 14 e 15. Sabe o que esses textos nos garantem? Aleluia! Que o Deus Pai é o garantidor da promessa, mas o Deus Filho é quem as chancela, é quem as cumpre, é o canal que Deus definiu para através dele fluir a promessa que o Pai faz. Você não entendeu? Eu vou explicar o 2 Coríntios 1, 20. Se você ler o contexto, Paulo está mostrando Cristo, está falando de Cristo, e ele diz que Cristo, ele não se apresenta para nós como sim, não, uma coisa duvidosa, mas que ele é o sim. E esse texto está dizendo que ele, está falando dele, porque todas quantas são as promessas de Deus, são nele, está falando de Cristo, são nele o sim e por ele o amém. Aleluia! Jesus Cristo é o sim e o amém de todas as promessas de Deus. Nele todas são confirmadas, cumpridas, viabilizadas. Portanto, meu irmão, viva a promessa, acredite na promessa, porque Deus garante e Jesus já veio para fazer as promessas fluir na minha vida, na tua vida e na tua casa, na tua família. A promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para os que estão longe, é para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluia, aleluia. Dá para a gente cantar mais uma vez o coro? Aleluia. Eu quero que você aproveite para adorar diante dessa introdução que eu fiz para você. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. No deserto, nos dá escuridão. Meu Deus
és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olha o que diz Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. E o 32: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Olha a outra pergunta: como nos não dará também com ele todas as coisas? Quando Jesus foi entregue no Calvário e derramou o seu sangue, que assim está representado nesse vinho, que crucificou o seu corpo, acima desse pão. Quando Jesus foi entregue, não foi poupado pelo próprio Pai. Aleluia! Sabe o que estava acontecendo, meus irmãos? Glória a Deus, o céu estava se abrindo para nós, as promessas de Deus estavam se delatando para nós. Glória ao Senhor, estava saindo do caminho da humanidade, todo impedimento, toda barreira, toda muralha, todo gigante, toda pedra de tropeço, ninguém mais vai impedir do homem ser abençoado, porque Deus entrega seu próprio Filho, para que através dele nos dê todas as coisas. É por isso que ele é o sim, ele é o amém. Apocalipse 3 diz que ele é o amém. Falando à igreja de Filadélfia: eu sou o amém, a testemunha fiel. Glória a Deus. O Pai faz a promessa, te deu a promessa, e o Filho já disse sim, já disse amém. É só questão de você aguardar, esperar, confiante, perseverante. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 10: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa, mas tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quem tem promessa de Deus na vida hoje aqui? Só quem tem. Não levante a mão só por levantar, não levante a mão na igreja só por retórica, só por tradição. Só levante se você acredita, se você crê, se o seu coração está naquilo que está se perguntando. Quem tem promessa de Deus esta noite, levante a sua mão e faça barulho de Pentecostes, porque Deus está dizendo: a promessa é sua, a promessa vai acontecer. Espera, tem paciência, não murmura, não reclama, não arreda o pé, não pula do barco, não sai de debaixo da nuvem, porque quem fez a promessa é Deus, e quem chancela é Cristo Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. O texto do nosso tema é um versículo do discurso de Pedro. Não esqueçamos disso. Esta mensagem, o contexto desse texto é o discurso de Pedro. Aleluia. Capítulo 2 de Atos fala da descida do Espírito Santo. No dia que ele chega, que ele enche a todos, que todos são batizados com Espírito Santo e fogo, que todos falam línguas, profetizam na língua das nações que estão reunidas em Jerusalém para a grande festa. Aleluia. E o
povo foi atraído para o cenáculo por causa do barulho do Pentecostes, o Pentecostes do Espírito, não o tradicional que estava acontecendo no templo de Jerusalém, mas do Pentecostes do Espírito, que abria um novo ciclo para a civilização. Era a dispensação da graça começando, era a igreja de Cristo na terra, o seu corpo místico sendo inaugurado e apresentado para a sociedade. Glória a Deus, era um novo tempo, a dispensação do Espírito Santo estava começando. E o povo corre para o templo para ver o que está acontecendo, e o povo se divide, julgando aquele movimento. E alguns dizem: esses homens estão bêbados, embriagados, 9 horas da manhã, todo mundo bêbado. E é neste momento, aleluia, versículo 14, alguns zombavam, versículo 13 diz, e o 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. Aí ele começa a pregar, aleluia. Vou ler só o primeiro versículo para vocês entenderem. Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 da manhã. E mais o versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele começa a abrir os pergaminhos, Joel 2, 27, 28, ele começa a citar o Velho Testamento, a Torá, e ele diz: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. E também do meu Espírito derramarei sobre meus servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão. E Pedro começa a pregar, mostrando para eles que o novo tempo é chegado, que o Espírito Santo Consolador, que o Messias disse: eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador para que esteja com vocês. Ele estava chegando para estar com a igreja, estava se cumprindo o que Jesus disse lá no último capítulo de Lucas. Jesus disse: ficai em Jerusalém e esperai a promessa do Pai, aleluia, que de mim ouvistes, porque vocês vão, João batizou vocês com água por arrependimento, mas, aleluia, daqui a alguns dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. E Pedro prega um grande sermão. Eu penso que esse sermão de Pedro, aleluia, foi um sermão basilar da história da igreja. É o primeiro sermão após a chegada do Espírito Santo. E ele, aleluia, dá o direcionamento da visão, da natureza, da missão, da história desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí, quando Pedro está pregando até o versículo 36, aí entra o texto que eu li hoje, 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Vamos parar para aqui. Olha o que foi que aconteceu no primeiro sermão. Eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, que a reação do povo foi em função do que eles ouviram. Ouvindo eles isto, está falando da multidão que está vendo os 120 cristãos falarem línguas e profetizarem.
os mistérios e as grandezas de Deus. Aleluia. Oh glória. E ouvindo eles isto, quando eu escuto, aleluia, quando eu leio este verbo na Bíblia, sabe, a primeira coisa que vai à minha mente é que a igreja precisa entender, ter consciência e acreditar na missão que ela tem e fazer dela seu trabalho prioritário. Qual é a missão da igreja, pastor? Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19, ide a todas as nações, fazei discípulos e ensine aquilo que eu ensinei para vocês, e batize essa gente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí se tornarão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, lá na Judéia, lá em Samaria e até os confins da terra. Aí me lembro Romanos 10, a carta de Paulo, glória a Deus, dizendo como o povo vai ser salvo, como as gentes vão ser impactadas se eles não ouvirem a palavra. E ele pergunta, mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Tudo isso está falando da igreja. Quando eles ouviram Pedro pregar a primeira mensagem, algo aconteceu, a vida deles foi impactada, confrontadas, eles tiveram uma reação diferente, porque a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, igreja, nós temos que falar, nós temos que pregar, nós temos que ensinar. Não te cales, igreja, porque se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Nós precisamos abrir a nossa boca, tocar a trombeta em Sião, cumprir a nossa missão de dar testemunho de Jesus, de falar quem Ele é, o que Ele fez por nós, o seu poder, a sua glória, a sua salvação. Porque se nós falarmos e o povo ouvir, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e multidões vão ser salvas para a glória de Deus. O primeiro discurso de Pedro não foi tão longo, mas quase 3.000 almas. Irmãos, a igreja já começou grande, a igreja já começou, aleluia, na dimensão que o Senhor lhe deu, glória a Deus, quando a mandou cumprir a missão, que era de Jerusalém aos confins da terra. E se vocês examinarem o capítulo 2, vão ver que tinha lá dezenas de nações reunidas, porque o Império Romano dominava o mundo. Os Césares comandavam administrativamente o mundo descoberto, todas as nações, todos os povos. E quando havia festa em Jerusalém, Jerusalém também estava no comando de Roma. E as multidões, as caravanas, não só de peregrinos judeus, mas de prosélitos, gente convertida ao judaísmo, e também, com certeza, pessoas que iam fazer turismo, pessoas que iam tirar algum outro tipo de proveito, aproveitar a festa para negócio, para política. E havia muita gente em Jerusalém, glória a Deus. E naquele discurso arredada foi 3.000 almas que foram batizadas naquele culto, glória a Deus. E a igreja de 120 passa para 3.120, e tem gente nesses 3.120 de todas as partes do mundo, do norte, do sul, do leste e do oeste. Ninguém segura a igreja de Jesus. Ouvindo eles isto, olha o que aconteceu mais. Ouvindo eles isto, compungiram-se o coração. Aleluia. Esse termo, compungiram-se, o sentido grego é, olhe como é forte, o sentido grego desta palavra
compungiram-se. Aleluia. O sentido é perfurar, espetar agudamente, ferir. A Bíblia diz que isso aqui é espada de dois gumes. Quando Pedro falava, quando Pedro pregava, a espada ia abrindo, a espada ia rasgando juntas e medulas, ia rasgando corações, lá onde o bisturi da medicina não pode tocar, a espada do Espírito toca, revela, aleluia, pensamentos e propósitos do coração. Eles se compungiram, eles foram confrontados pela palavra, aleluia. E aí a atitude, a reação, a palavra de Deus, meus irmãos, da reação, não importa, aleluia, aonde seja, como seja, quem seja a pessoa, se a palavra for pregada, a semente não morre, a semente brota, até no meio do pedregulho, a semente brota. Então fale a palavra, igreja. Compungiram-se o coração. E o que é que aconteceu? Versículo 38. Olha o que diz. Eles perguntaram no versículo 37: que faremos, varões e irmãos? Quando a palavra de Deus impactua, o homem se desnuda. Aleluia. O homem se desarma. Ele não sabe o que fazer. Lembra-se do carcereiro em Atos 16, quando viu todas as portas abertas. Ele era o responsável daqueles presos naquele cárcere. E ele pegou a espada e ia tirar a vida, porque ele sabia que se ele não tirasse, o império tiraria, porque ele deixou toda uma cadeia fugir de prisioneiros e de bandidos. Mas quando ele pega a espada, Paulo, que era prisioneiro com Silas, seu companheiro, aleluia, ele não era bandido, mas estava preso porque falou a palavra naquela cidade, aleluia, incomodou os poderosos, e eles foram presos. Mas meia-noite eles oravam e cantavam. E a Bíblia diz que o Senhor mandou um terremoto em Filipos. E sabe o que o terremoto fez? Aleluia, moveu o alicerce daquela fortaleza, rebentou todas as portas e janelas daquela fortaleza, rebentou todos os grilhões e cadeados das mãos, dos pés dos presos e de todos os portões daquela fortaleza. Oh, glória a Deus. Mas aqueles presos, ninguém correu. Sabe por quê? Eles estavam impactados pela presença daqueles dois crentes, cantando e orando ao nome de Jesus, aleluia. Eles tiveram consciência de que aquele terremoto, aquele mover, era resultado do culto daqueles dois. E eles ficaram impactados onde estavam. E quando o carcereiro ia tirar a vida, Paulo brada, diz: não faz mal algum, porque está todo mundo aqui, ninguém foge da presença do meu Deus. E o carcereiro vem tremendo, se ajoelha diante de Paulo e Silas e diz: senhores, que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma noite toda a família aceitou Jesus, começa a igreja e Paulo batiza toda a família naquele mesmo dia. E a igreja, glória a Deus, marcha. É isto que a multidão do cenáculo e do Pentecoste está dizendo para Pedro, impactado com a mensagem. Varões e irmãos, que faremos? Nos mostre o caminho. E olha o que Pedro diz, versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão ou remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Aqui temos, irmãos, três coisas: arrependimento,
batismo e dom do Espírito Santo. E se você avaliar isso profundamente, vai descobrir que isto é a base da salvação, é o tripé da salvação. Arrependimento. O que é o arrependimento? Aleluia. É uma mudança de pensamentos, de propósitos e de atitude. Aleluia. Arrependimento é abandono do pecado. Batismo é confissão pública de fé. Uma vez arrependido e salvo, a pessoa quer logo se batizar, porque no batismo ele se identifica com a morte e a ressurreição de Jesus. É confissão pública de fé. Nenhum crente arrependido salvo quer ficar debaixo do alqueire, debaixo do velador, quer ser um crente agente secreto 007. Ele quer dizer para todo mundo quem é Jesus e o que ele fez na vida dele. Quando eu vejo um crente enrolando para se batizar, eu fico preocupado e começo a orar por ele. Jesus, tem misericórdia, muda a vida, converte, transforma. Por quê? Porque é natural, arrependeu, aceitou Jesus, se entregou para Deus. Eu quero me batizar, eu quero dar testemunho público da minha fé, eu quero dizer para todos, aleluia, que Jesus salvou a minha vida. Arrependimento, abandono do pecado, batismo, confissão pública da fé, dom do Espírito Santo. Aí é mais profundo. Aí é mais profundo. Glória a Deus, porque aqui fala de duas coisas, basicamente. Primeiro, a presença do Espírito como penhor da salvação. A presença do Espírito Santo morando na pessoa como a garantia da salvação. A Bíblia diz, Paulo escrevendo na sua carta, Deus conhece os que são seus pelo seu selo. E qual é o selo, pastor? É Paulo que responde também em Efésios, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. O selo é a presença do Espírito Santo na vida do homem. Quando o homem abandona o pecado e vem ao batismo do arrependimento, ele passa a ser morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a morar, a viver nele, e é por isso que ele pode viver a promessa. Quem está vivendo a promessa aqui esta noite, só quem está vivendo a promessa, só pode viver a promessa quem é templo do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é muito mais do que o dom. Aqui é muito mais do que o batismo, aqui é muito mais do que o dom, aqui é muito mais do que o talento, aqui é muito mais do que falar línguas, aleluia. É abrir o coração e dizer, Espírito de Deus, toma posse, faz de mim a tua morada, oh glória. E agora, com o Espírito Santo na vida, se abre um leque, glória a Deus, dos dons, dos mistérios, dos talentos, e aí Deus começa a usar, e Deus começa a abençoar, batiza com o Espírito Santo, dá dom de profecia, dá dom de curar, dá poder para expulsar demônios, dá poder para curar doentes. Recebereis o dom do Espírito Santo. E aí chega no nosso texto tema, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqui temos, aleluia, a dimensão da promessa, glória a Deus, para Israel e para os gentios. Glória a Deus.
Aqui temos Deus dizendo: a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac e a Jacó, a promessa que eu fiz para este povo que eu chamei de entre os povos, para ser a minha propriedade, o meu Israel, a minha nação santa, aleluia. Esta promessa também será repartida aos gentios, porque os profetas também vaticinaram que todas as gentes seriam alcançados pela promessa do derramar do Espírito. E Pedro faz isto referência no seu texto, quando ele diz a profecia de Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor está dizendo: primeiro é para vocês, diz respeito a vós, o povo de Israel, e para os vossos filhos, mas também para os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmão, dá um glória mais alto, porque nós fomos chamados. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, você vai descobrir a chamada dos gentios. Nós estávamos longe, diz o texto, nós estávamos fora das promessas, nós estávamos destituídos da glória, nós não tínhamos direito a nada, mas pelo sangue do Cordeiro, nós fomos trazidos para perto, nós fomos aproximados, a nossa dívida foi cancelada na cruz, e agora o Espírito Santo sopra sobre as nações. Vou fechar, fique de pé. Efésios 3:6, aleluia. Sabe o que diz esse texto? É a revelação do mistério que Paulo fala. Paulo diz que o Senhor deu para ele o mistério que ficou oculto nos tempos, que ele não revelou para ninguém, mas revelou para o Paulo.